Você é do tipo de pessoa que tem medo de simplesmente parar de andar com o grupo de pessoas que tu anda hoje? Você é do tipo de pessoa que se importa muito com a opinião alheia? Você até fala que não se importa, mas no fundo você tem uma certa preocupação daquilo que as pessoas estão falando de você? Você é do tipo de pessoa que fica o tempo todo tentando se adaptar, se encaixar em padrões para ser aceito? Se você é desse tipo de pessoa, eu preciso que você assista esse vídeo até o final, porque eu tenho algo importante para compartilhar com você. Eu tenho experiência de vida e também tenho um pouco da minha visão de mundo que eu acredito que vai agregar muito, porque se esse título, se essa introdução chamou a sua atenção, é porque você no fundo acredita que precisa de ajuda e que você quer mudar as coisas, mas tem medo. E não há nada de errado em você ter medo do que as pessoas vão falar de você, mas eu preciso que você preste bastante atenção no que eu vou te dizer aqui, porque afinal de contas, talvez essa seja uma das coisas mais importantes que você precisa desenvolver na sua vida, tá? Para você que não me conhece, eu sou o Lucas Gomes, eu sou o dono desse canal e na semana passada agora eu estava em Florianópolis, estava numa viagem de trabalho, mas um dos dias lá a gente acabou indo para a praia, fizemos todo um rolezinho ali em família. Quando a gente estava indo embora, um carro acabou batendo na gente, né? Uma Export preta bateu na traseira do carro do meu amigo. Não foi nada demais, a gente não se machucou, ficou tudo bem, mas o carro acabou dando uma amassada no para-choque e aí o para-choque encostou no pneu e o carro não estava conseguindo andar. Então a gente teve que chamar um guincho e aí quando o guincho chegou, uns 40 minutos depois mais ou menos, as nossas mulheres foram na cabine, né, que era o local mais seguro, e eu fui com esse meu amigo dentro do carro ali no guincho, né, o carro foi lá no guincho e a gente tava lá. E aí a gente começou a conversar, a gente começou a trocar uma ideia e uma das coisas que esse meu amigo me falou foi algo bastante interessante. Ele falou assim: Lucas, me chamou bastante atenção que você só toma água, né? A gente tava no churrasco hoje, tu não bebeu nada, não ingeriu bebida alcoólica, não tomou refrigerante, nada nesse sentido. E de fato, eu hoje sou uma pessoa que eu só bebo água com gás e água sem gás. E antes que tu pense que eu só faço isso porque eu sou um fresco, talvez eu realmente seja um fresco, mas eu já fui o tipo de pessoa que bebia muito. Eu falei isso pra ele. Falei, cara, quando eu fiz os meus 18 anos de idade, eu cheguei com os pés na porta, assim, tipo, já comecei a beber bebida alcoólica, tomava muita cerveja, tomava muito destilado e tomava, assim, bebidinha furreba, assim, desde a catuaba de açaí que tinha na época, nem sei se a galera bebe mais a catuaba, bebia Ascov, bebia Velho Barreiro, bebia vodka, o que tinha no rolê eu tava bebendo. Aquela tequiloca, sabe aquela tequiloca que vende no mercado açaí de 20 conto? Bebia tequiloca também, bebia de tudo. Só que em um determinado momento da minha vida, e foi mais ou menos ali na época que eu tava conhecendo a minha mulher, uns 5 anos atrás, eu comecei a me questionar sobre as coisas que eu estava fazendo da minha vida. A primeira delas foi com relação ao meu trabalho. Eu já contei a história pra você aqui, que eu estava completamente insatisfeito com a minha carreira profissional e eu tomei a decisão de ir pro exército. Por quê? Porque eu queria dar um reset. Eu queria mudar a minha realidade. E aí eu entrei pro exército para eu de fato ter esse espaço para eu pensar sozinho sobre o que eu queria fazer da minha vida profissional. E foi isso que eu fiz e deu muito certo. O meu segundo passo com relação às coisas que eu gosto foi quando eu decidi praticar esportes. Eu saí do exército, né? Acabei voltando pro shopping lá na época que eu trabalhava, e aí só depois que eu comecei a trabalhar com o que eu realmente queria, e eu decidi de maneira consciente que eu queria praticar alguma luta, porque desde criança eu tentava praticar alguma luta, alguma coisa nesse sentido e nunca dava certo. Tipo, os meus pais me tiravam, que sei lá, eu não sei exatamente, eu acho que era por conta da mensalidade, tipo, não dava pra pagar e eles acabavam me tirando, mas luta sempre foi uma coisa que eu sempre quis praticar. Então depois de velho, eu fui lá e voltei pras lutas, comecei a praticar ali um Muay Thaizinho. E aí depois eu comecei a me questionar sobre a questão da bebida alcoólica. Por quê? Porque eu cheguei à conclusão de que eu não gostava do sabor da bebida alcoólica. Eu não gostava do gosto, entendeu? E mais do que isso, bebida alcoólica era uma coisa que fazia muito mal pra mim. Tipo, eu ficava de ressaca, eu ficava impaciente, cara, eu ficava passando mal, não fazia bem pra mim, definitivamente. Bebida era uma coisa que fazia muito mal pra mim. E mais do que isso, eu não gostava do sabor. E aí, cara, eu decidi parar de beber. Foi simplesmente assim que as coisas aconteceram. Tipo, eu sei que pra algumas pessoas essa questão é um pouco mais delicada, de você parar de beber, parar de fumar, parar de alimentar algum vício, mas na minha vida as coisas aconteceram dessa maneira. Eu comecei a me questionar
questionar sobre o que eu gostava de verdade. E eu cheguei à conclusão de que até algumas amizades que eu tinha, eu não gostava exatamente daquelas pessoas, sabe? Eu tava ali mais pra cumprir uma tabela, tava ali mais porque eu queria fazer parte de um grupo, eu não queria ficar sozinho. E eu acho que essa questão de você ser sincero com você, num nível extremo, de você realmente se questionar sobre a sua vida, talvez seja uma das coisas mais importantes que você pode fazer, que é você de fato pensar se você realmente gosta do estilo musical que você ouve, se você realmente gosta dos amigos que você tem, se você realmente gosta das roupas que você veste e do corte de cabelo que você faz. Por quê? Porque a grande maioria das coisas que nós temos na nossa vida, até mesmo o nosso time de futebol, a religião, tudo são coisas que foram implantadas em nós de acordo com o nosso ambiente, a cultura daquela região onde tu nasceu, a sua família. Eles apresentaram essas coisas que você tem hoje. Então, você nunca se perguntou de verdade se você realmente gosta daquilo. É muito esquisito quando eu chego num lugar e a pessoa pergunta pra que time que eu torço. Durante muito tempo eu torci pro São Paulo, mas é o time do meu pai. E eu cheguei à conclusão de que não faz sentido eu torcer pra futebol. Olha só que interessante. Eu sou uma pessoa que eu até assisto futebol, eu gosto, tá? Jogo futebol, mas eu não vejo o menor sentido em torcer pra futebol. Não vejo sentido nisso. E eu cheguei à conclusão de que eu não gosto de assistir, por exemplo, um campeonato brasileiro e acompanhar o que tá acontecendo. Tipo, eu sou a pessoa mais aleatória, assim, no futebol. Se tiver um jogo São Paulo e Corinthians, eu tô torcendo pros dois. Tipo, aí você fala, nossa, Lucas, mas você é uma pessoa muito sem graça, né? Talvez eu seja uma pessoa sem graça, mas é assim que eu sou, entendeu? Eu jamais vou permitir com que o resultado de um futebol determine o meu ânimo, entendeu? Se eu vou ficar feliz ou triste. Mas o que eu quero trazer pra você nesse vídeo é que se você hoje é uma pessoa que tá tentando se encaixar em padrões, na expectativa de receber amor de outras pessoas, de receber o carinho delas, de ter o reconhecimento de alguém, a minha sugestão é que você comece a rever a maneira como você vive, é que você tente rever as suas amizades, rever as coisas que você acredita que gosta, pra ver se você realmente tá fazendo aquilo que faz sentido pra você. Eu não sei se essa conversa tá profunda demais ou se eu tô sendo meio prolixo, mas o ponto que eu quero chegar aqui nesse vídeo é que quando você chega na vida adulta, algumas coisas vão começar a te incomodar. Por exemplo, eu durante muito tempo fui colocado em ambientes extremamente caóticos, em shows, baladas, que eu não tinha o poder de decisão de estar ali naquele ambiente, sabe? Simplesmente me colocavam lá. Hoje em dia, se alguém me chama pra um negócio desse, eu nem vou. Tipo assim, não faz sentido eu estar no meio de uma muvuca assistindo uma pessoa cantar, sabe? Tipo, pra mim, cara, desculpa, mas eu não gosto desse tipo de coisa. Mas eu já fui inserido nisso, entendeu? E tem gente que acha que porque foi inserido nisso, tem que gostar disso pro resto da vida. E não é. Quando você for adulto, quando você tiver a sua própria casa, você pagar suas contas, a partir desse momento, é você contigo mesmo. Tipo, você vai decidir as coisas que você gosta. Só que as pessoas, elas não despertam pra isso. Elas vivem de uma maneira passiva. Tipo, as coisas acontecem e refletem nelas. Só que eu quero te provocar aqui pensar de uma maneira diferente. Você vai atrás das coisas que fazem sentido pra você e não o contrário. Você me entende? Essa conversa, ela é um pouco mais profunda e vai chegar pra poucas pessoas, eu sei disso. Mas se fez sentido pra você, eu quero que você comente aqui embaixo algo que no passado era imposto a você e hoje você pensa não fazer sentido. Comenta aqui. Eu quero saber se tem mais gente que se identifica com isso, porque não é possível que eu seja o único. Não é possível. Não é possível. Comenta aí que eu quero saber sua opinião, tá bom? Um grande abraço e a gente se vê na próxima semana, na próxima quinta-feira, ao meio-dia. Estamos juntos. Tchau!